Poucos homens compreendem o verdadeiro significado da riqueza. A maioria a confunde com o brilho do ouro, quando, na verdade, ela nasce do domínio silencioso sobre si mesmo e sobre os outros. Eu, Nicolau, observei reis e mendigos. Vi o ouro escorrer das mãos dos tolos e multiplicar-se nas dos prudentes. A diferença não estava no destino, mas na mente. A riqueza é, antes de tudo, um jogo de percepção e poder. Certa vez, em Florença, um jovem me perguntou: Mestre, qual é o jeito mais simples de ficar rico? Sorri, pois sabia que a simplicidade é um véu para verdades profundas. Disse-lhe: o simples não é o fácil. O simples é o essencial. E o essencial é raro. Desde então, aquele jovem passou a seguir minhas lições. Não sobre moedas, mas sobre domínio. Pois quem domina, acumula, e quem serve, desperdiça. A primeira lição que lhe dei foi sobre o tempo. O homem pobre o gasta, o homem comum o mede, mas o homem sábio o multiplica. O tempo é o verdadeiro capital. Quem o negocia bem, compra tudo o que deseja. Quem o perde, vende sua vida por migalhas. O segredo da riqueza começa onde o relógio se torna servo e não senhor. O ouro segue quem sabe esperar, planejar e agir com frieza. Disse-lhe: não busque parecer rico, busque tornar-se inevitável. O rico por aparência é um mendigo em trajes de seda. O poderoso, mesmo sem joias, é reverenciado. A riqueza, quando é verdadeira, dispensa provas. Ela se revela no silêncio de quem não precisa convencer ninguém. Aquele que entende isso, começa a libertar-se do desejo de exibir. E a liberdade é o primeiro tesouro do homem que pensa. No entanto, a mente humana é traiçoeira. Busca atalhos, não caminhos. O jovem, impaciente, desejava resultados rápidos. Mestre, disse, como conquistar riqueza sem esperar? Respondi, compreendendo os homens. Pois toda moeda é um símbolo do desejo alheio. Entender o que os outros buscam é possuir as chaves do cofre invisível do mundo. A fortuna serve àqueles que servem às ambições dos outros. Mostrei-lhe então os 3 tipos de homens: os que produzem, os que fingem e os que comandam. Os primeiros trabalham, os segundos imitam, os terceiros colhem. A riqueza cresce na mente de quem observa esses 3 com atenção e escolhe o papel mais vantajoso. O segredo está em mover-se entre eles com inteligência, parecendo um, mas agindo como o outro. O poder nasce do disfarce e da leitura das intenções. Com o tempo, o jovem começou a entender. Já não falava de moedas, mas de influência. Já não pedia fórmulas, mas estratégias. Disse-me: então a riqueza é poder? Respondi: não. O poder é a semente, e a riqueza, seu fruto. Mas quem colhe cedo demais, perde ambos. O verdadeiro rico não é o que possui mais, mas o que pode perder tudo e ainda permanecer temido, respeitado e sereno. Ensinei-lhe o valor da frieza. A emoção é o imposto mais caro que o homem paga. Os impulsivos compram caro, vendem cedo e arrependem-se tarde. O frio, o calculista, o paciente, este enriquece. A fortuna gosta de quem a espera com calma e a persegue com precisão. Quem age por raiva ou vaidade, disse-lhe, já entregou sua riqueza antes mesmo de conquistá-la. Certa noite perguntei-lhe: o que farás quando tiver riqueza? Ele respondeu: descansarei. Sorri. Então jamais a terás. A riqueza não é um fim, é um meio. O descanso é para os mortos. Os vivos transformam. O homem que busca o conforto como objetivo morre antes do tempo. A riqueza deve servir à expansão, não da preguiça, mas do poder, da influência e da inteligência que governa os outros. A essa altura, o jovem começava a atrair respeito. Já não era visto como aprendiz, mas como enigma. Aprendera a falar pouco e observar muito. Suas decisões tornaram-se lentas por fora, rápidas por dentro, e o ouro começou a segui-lo. Descobrira o primeiro segredo. O jeito mais simples de ficar rico é tornar-se indispensável. O indispensável nunca implora, apenas é procurado, e isso é fortuna pura. O jovem começou a compreender que o ouro não nasce do solo, mas da percepção.
Ele aprendeu a observar as necessidades alheias como um escultor examina o mármore, em silêncio, buscando as imperfeições. Cada pessoa, dizia eu, é um desejo disfarçado. Quem souber oferecer o que o outro anseia, sem revelar intenção, terá sempre riqueza à disposição, mesmo quando todos acreditarem estar em crise. Expliquei-lhe que a pobreza é muitas vezes um vício do pensamento. O homem pobre acredita que o mundo lhe deve algo. O sábio entende que o mundo é uma mesa de jogos. Vence quem lê as regras ocultas. A fortuna não visita os inocentes, apenas os atentos. E quem se diz azarado, na verdade, é apenas cego às oportunidades que passam de forma silenciosa, cobertas de esforço e dúvida. Certa manhã levei-o ao mercado. Observa, disse, como o ouro muda de dono. Ele viu o padeiro sorrir e vender caro, o ferreiro calado e vender pouco. Não é o produto que enriquece o homem, expliquei, mas a habilidade de fazê-lo parecer indispensável. A riqueza é teatro. O palco é o olhar dos outros. Quem domina o espetáculo do valor pode vender areia no deserto e ainda ser admirado. O jovem começou a agir. Aprendeu a falar menos e ouvir mais, a oferecer antes de pedir, a estudar o silêncio dos poderosos. Notou que os homens ricos raramente correm, caminham como se o tempo lhes pertencesse, e ele, imitando-os, passou a mover-se com serenidade. Os outros começaram a tratá-lo com respeito, sem saber por quê. A aparência de domínio cria o domínio, e ele percebia isso. Mas a vaidade o traiu. Certo dia exibiu seus ganhos diante de um nobre influente. O elogio foi curto, o olhar foi longo. Aprenda, adverti. A fortuna teme o barulho. O ouro gosta da sombra. A exibição é o início da perda. O homem que mostra demais convida inimigos que jamais conheceria. O poder ama o segredo, pois só quem domina o invisível permanece intocável quando o mundo observa. Ele compreendeu a lição tarde, mas a cicatriz o ensinou mais que minhas palavras. Perdeu amigos e parte dos ganhos, porém, ganhou prudência. A prudência é o luxo dos sábios, cara, silenciosa e duradoura. Mestre, disse, como posso recuperar o que perdi? Respondi, não percas tempo tentando recuperar o ouro. Recupera tua reputação, e o ouro virá como servo fiel que volta ao seu senhor. A partir desse dia, ele cultivou o valor invisível, confiança. Com ela comprou o que o dinheiro não paga, respeito. Descobriu que a moeda mais cara é o nome limpo. Nenhum homem verdadeiramente rico é odiado por todos, mas respeitado até pelos que o invejam. A confiança é o cofre que protege o poder. Sem ela, todo império é castelo de areia. Com ela, até o mendigo tem seguidores. O discípulo já não perguntava como ficar rico. Perguntava como permanecer rico. É simples, disse-lhe. Nunca te acomodes. A fortuna não é esposa fiel, é amante exigente. Quando ignorada, se oferece a outro. O homem sábio vive em alerta, não em ansiedade. Mantém a chama do mérito acesa mesmo na bonança. A riqueza foge do preguiçoso com a mesma pressa que foge do ignorante. Na velhice, ele se tornou o que todos buscavam. Um homem que falava pouco, mas cuja presença valia ouro. E ao vê-lo, percebi que o simples, enfim, tornara-se verdadeiro. O segredo da riqueza não estava nos cálculos, mas na disciplina. A simplicidade é o cume do entendimento. Chegar a ela é árduo, mas uma vez alcançada, nada mais é necessário, pois o mundo passa a obedecer em silêncio. Se estas palavras te tocaram, reflete. Qual o preço da tua atenção? Comenta abaixo o que pensas sobre o verdadeiro valor da riqueza. Deixa teu like, pois o conhecimento sem ação é apenas vaidade. E segue este canal, se desejas compreender como os poderosos pensam, agem e acumulam. Não ouro, mas influência. A sabedoria que ignoras hoje será o conselho que implorarás amanhã. Certo dia, um mensageiro do duque o convidou para aconselhar sobre impostos. O discípulo, agora renomado, viu naquilo um teste da fortuna. Lembrei-lhe. O poder não convida por amizade, mas por curiosidade. Mostra tua mente, não tua ambição. Ele partiu sereno,
vestindo o silêncio como armadura. O salão do duque seria o campo onde a inteligência valeria mais que o ouro acumulado. Na corte, ouviu bajuladores vendendo promessas. Cada palavra pesava como moeda falsa. O duque observava em silêncio, cansado de vozes que pediam e mentiam. Quando chegou sua vez, o discípulo falou pouco. Disse apenas: "A riqueza do reino cresce quando o povo deseja trabalhar, não quando teme morrer." O duque inclinou-se. Naquela frase, o poder viu lucro. O discípulo ganhou o contrato e o respeito. O triunfo o engrandeceu, mas também o cercou de olhos famintos. O sucesso é farol que atrai moscas. Um rival, nobre de língua doce e intenções sombrias, passou a observá-lo. Chamava-se Lorenzo. Fingia amizade, elogiava em público e envenenava em segredo. O discípulo, atento, lembrava-se de minha lição. Não temas o inimigo declarado. Teme o que te aplaude demais. Lorenzo tentou seduzi-lo com elogios e convites. Queria saber o segredo de sua influência. O discípulo sorria e respondia: "A fortuna visita quem trabalha no escuro." Mas começou a sentir o peso da atenção. Aprendeu que o poder cobra o preço da solidão. Ser admirado é perigoso, ser estudado, letal. Então, disfarçou sua ambição com humildade e fingiu ignorância diante dos curiosos. O nobre, irritado com o mistério, espalhou rumores. Dizia que o discípulo roubava impostos e manipulava o duque. Calúnia é veneno que se disfarça de verdade. Quando chegou aos ouvidos do poder, o discípulo não se defendeu. Sabia que a pressa em negar é confissão disfarçada. Esperou. O silêncio é o escudo dos sábios e o desespero dos culpados. O tempo, como sempre, foi seu aliado fiel. Enquanto os boatos cresciam, o duque observava. A paciência do discípulo era sua prova de inocência. Quando Lorenzo foi pego desviando fundos, a verdade se revelou por si só. O discípulo nada disse. Apenas olhou o inimigo cair com a elegância dos que já entenderam que vingança é um prazer reservado aos tolos. O duque premiou a calma. E a calma é o investimento mais seguro do mundo. Após o episódio, veio até mim. "Mestre", disse, "a fortuna me favorece, mas temo perdê-la." Respondi: "Tua preocupação é sinal de sabedoria. O medo mantém o homem atento. A confiança excessiva é a embriaguez dos vencedores. Muitos perdem não por ignorância, mas por acreditar que nada mais pode derrubá-los. O verdadeiro rico dorme leve, porque nunca se considera invencível." Ensinei-lhe então o quarto segredo da riqueza: o equilíbrio entre generosidade e cálculo. O generoso compra corações, mas o calculista preserva o reino. O sábio mistura ambos. Dá o suficiente para parecer nobre, retém o bastante para manter o poder. A fortuna ama quem parece virtuoso, mas age com precisão. A aparência compra o respeito, a razão mantém o domínio. O discípulo passou a doar discretamente, ajudando os pobres do vilarejo sem que o duque soubesse. O povo o amou. Quando Lorenzo caiu, foram os mesmos humildes que o defenderam nas ruas. Compreendeu que a riqueza é mais sólida quando sustentada por gratidão. O ouro compra silêncio, o respeito compra lealdade, e só o leal permanece quando o vento muda de direção. O duque, ao notar o prestígio do discípulo, começou a temê-lo. O poder raramente agradece, desconfia. Chamei-o e disse: "Cuida para não brilhar mais que o sol que te aquece. O trono não divide sombra." Ele compreendeu. A simplicidade novamente salvou-o. Reduziu aparições, elogiou o duque e esperou. O segredo da sobrevivência é fazer o poderoso sentir-se indispensável e jamais ameaçado. O silêncio do discípulo inquietava a corte. Diziam que tramava algo, mas ele apenas observava. Aprendera que os segredos mais seguros são os que ninguém percebe existir. O duque, curioso, o chamou para confidenciar planos de guerra. Era um convite perigoso. A fortuna costuma testar seus preferidos colocando-os diante do risco de dizer o que sabem, ou do erro de dizer o que pensam. Naquela noite, o duque perguntou: "Devo atacar o vizinho e dobrar minhas terras?" O discípulo respondeu: "Senhor, o poder que cresce rápido demais apodrece antes de firmar raízes.
O duque sorriu com ironia, mas guardou as palavras. Quando a guerra começou, o vizinho caiu, mas o tesouro do reino também se esvaziou. O discípulo calou-se. Sabia que o tempo cobraria sua razão em silêncio. O inverno chegou e com ele a fome. O povo murmurava. O duque, impaciente, buscava culpados. Chamou o discípulo novamente. Tuas palavras eram profecia? Ele respondeu. A fortuna não avisa, apenas observa. O duque riu, mas a semente da desconfiança estava lançada. Os poderosos temem os que preveem seus erros. E o homem que vê o futuro paga caro por enxergar demais. Rumores se espalharam. Diziam que o discípulo conspirava contra o trono. Não era verdade, mas a verdade pouco importa quando o medo governa. O duque começou a afastá-lo discretamente. Alguns conselheiros com inveja antiga sussurravam: ninguém é indispensável. Ele percebeu o perigo e lembrou-se da lição. Quem sobe pela razão deve saber descer pela prudência. E assim fez. Retirou-se para o campo, levando apenas o necessário. Muitos o chamaram de tolo, mas ele sabia que a retirada é o gesto mais sábio quando o rei começa a tremer. O poder, como o mar, afoga quem o enfrenta de frente. Observando a distância, viu o duque cercado por guerras e dívidas. A paciência voltaria a premiá-lo, pois o silêncio do prudente vale mais que o grito do desesperado. Meses depois, o duque adoeceu. A corte confusa buscava conselhos. Mandaram chamar o discípulo. Ele hesitou, mas veio. Encontrou o governante fraco, temendo perder tudo. Fui ambicioso demais, confessou o duque. O discípulo respondeu: não, senhor, fostes impaciente. A impaciência é o imposto dos poderosos, e o tempo, quando cobrado, nunca devolve o que tomou dos impetuosos. Antes de morrer, o duque entregou-lhe um selo e disse: guia o meu herdeiro. O discípulo aceitou, mas compreendeu o peso da herança. O poder herdado é o mais perigoso de todos, pois nasce sem merecimento. Ensinei-lhe: quando o poder te escolhe, serve-o com distância. O servo fiel é amado, o servo íntimo é temido. Ele prometeu servir, mas já via nas sombras a próxima ameaça. O novo duque, jovem e impetuoso, desprezava conselhos. Via o discípulo como sombra do pai. Os velhos temem o futuro, dizia. O discípulo prudente recuou. A sabedoria, às vezes, é apenas o ato de esperar o erro alheio, e ele esperou. O jovem governante cercou-se de aduladores. O ouro voltava a girar sem propósito, como roda solta. A fortuna preparava nova lição para todos. Quando o novo duque perdeu metade das reservas em apostas políticas, recorreu ao discípulo. Mostra-me o caminho da abundância, implorou. Ele respondeu: abundância é ordem, não sorte. Criou regras, cortou excessos, silenciou bajuladores. Em um ano, o reino respirava novamente. O jovem começou a respeitá-lo, mas o respeito é semente de inveja quando nasce sob o olhar do poder. Certa noite, um conselheiro sussurrou ao jovem duque: ele é amado demais. Quem controla o ouro controla o trono. O veneno da desconfiança espalhou-se. O discípulo, percebendo o olhar frio do príncipe, recordou-se da minha advertência. Quem ensina o poderoso ensina o próprio carrasco. Assim, planejou seu último movimento, não para enriquecer, mas para permanecer livre. O discípulo sabia que o poder suspeita de quem é indispensável. Decidiu agir como o vento, presente mas invisível. Começou a recusar favores, elogiar discretamente e delegar tarefas. O duque interpretou isso como submissão, o povo como sabedoria. Cada olhar via o que queria. Essa era sua maior riqueza, o domínio da percepção. Ele aprendeu que, às vezes, sobreviver é a forma mais pura de vitória. Certo amanhecer, um mensageiro trouxe ordem para investigar suas contas. Era a armadilha final. O discípulo não resistiu. Entregou tudo com serenidade. Quem nada teme, nada deve esconder. Ao examinar os registros, os fiscais encontraram apenas clareza. O duque ficou desconcertado. A inocência o desarmou. Quando o poder tenta ferir o justo e falha, começa a temê-lo de verdade.
O príncipe, incapaz de admitir engano, concedeu-lhe um cargo menor, apenas para mantê-lo por perto. O discípulo aceitou. Aprendera comigo que o verdadeiro estrategista prefere a segurança do segundo posto à instabilidade do trono. O primeiro é amado, o segundo é alvo. Assim permaneceu perto do ouro, longe da lâmina. A fortuna sorri àqueles que sabem recuar sem parecer fracos. Passaram-se meses de paz tensa. O discípulo tornou-se sombra útil, discreto, consultado e ignorado ao mesmo tempo. Até que um dia, ao revisar os cofres do reino, descobriu desvio enorme, e o rastro levava ao próprio duque. Silêncio. Sabia que denunciar significava morrer, mas calar era aceitar o erro. A decisão o dividiria entre a lealdade que protege e a verdade que condena. Naquela noite escreveu-me uma carta. Mestre, dizia, a riqueza trouxe poder e o poder trouxe medo. O que é o certo quando a verdade ameaça o trono? Respondi. O homem prudente não escolhe entre o bem e o mal, mas entre o risco e a sobrevivência. A moral muda de dono conforme muda o poder. Ele leu, suspirou e compreendeu que nenhuma riqueza compra uma consciência tranquila. Mesmo assim, decidiu agir. Deixou um relatório anônimo nos arquivos do palácio revelando tudo. Em seguida, partiu antes do amanhecer. Não buscava aplauso, apenas paz. O duque, ao descobrir, não pôde acusá-lo sem admitir o próprio crime. A verdade, quando dita em silêncio, tem força de espada. E o discípulo, pela primeira vez, foi livre. Não porque venceu, mas porque já não precisava vencer. Vagou por vilas e mercados, vivendo de conselhos e observações. Tornou-se lenda anônima. Diziam que fora conselheiro de príncipes, mas ninguém sabia seu nome. E isso o fazia sorrir. A riqueza que carregava agora era invisível. Reputação limpa, alma leve e sabedoria acumulada. O ouro é peso, o conhecimento, asas. Quem entende essa diferença deixa de ser servo da fortuna. Um jovem comerciante o reconheceu e pediu ensinamentos. O discípulo sorriu lembrando-se de mim. Queres ficar rico? Perguntou. Então domina o tempo, o silêncio e a aparência. O resto virá. O rapaz anotou cada palavra. A roda da fortuna girava outra vez. Assim como eu o instruíra, agora ele transmitia, pois todo homem que aprende o segredo da riqueza torna-se, sem querer, mestre de outro. Anos depois recebi notícias de sua morte. Diziam que partira dormindo, tranquilo, sem dívida nem arrependimento. Sorri. Ele havia descoberto o que poucos percebem. O jeito mais simples de ficar rico é não ser escravo do que se possui. A fortuna o serviu enquanto ele serviu a razão. Quando parou de desejar, tudo veio a ele. E quando tudo veio, ele já não precisava de nada. A história dele espalhou-se como fábula. Alguns o chamaram de santo, outros de manipulador. Eu o chamo de exemplo. Pois o verdadeiro rico não é o que acumula bens, mas o que governa desejos. O poder que não te controla é o único digno de ser buscado. Assim termina minha lição. Quem entende os homens possui o ouro. Quem entende a si mesmo torna-se o próprio tesouro. Depois de sua morte, muitos me perguntaram se ele realmente existiu. Respondo: todo homem que busca poder é um pouco daquele discípulo. Ele foi apenas o espelho onde projetei as falhas e as virtudes da humanidade. A história, por vezes, é metáfora, o exemplo, disfarce. O que importa não é se ele viveu, mas se o que aprendeu pode viver em ti. Essa é a imortalidade que o ouro jamais concede. Com o tempo, percebi que a verdadeira fortuna não está nas mãos, mas na percepção. O homem que entende o valor do invisível nunca teme a perda. A mente prudente transforma a ruína em oportunidade, escassez em disciplina e solidão em força. O ouro é apenas um mensageiro do poder. O verdadeiro tesouro é saber o momento certo de agir e o momento exato de nada fazer. Escrevo estas palavras para quem ainda acredita que riqueza se mede em moedas. Engana-se. A riqueza é a capacidade de mover o mundo sem precisar gritar. O sábio influencia sem impor, conquista sem prometer, vence sem lutar. O tolo busca controle. O inteligente cria dependência. Assim como o sol não pede para brilhar,
O homem que domina sua essência atrai fortuna naturalmente. Aprendi observando príncipes e mercadores que o destino dos homens é guiado pelo equilíbrio entre sorte e estratégia. A sorte dá o instante, a estratégia, o império. O pobre culpa o acaso, o sábio o estuda. E quando ambos se unem, nasce a fortuna. Não há segredo maior do que compreender que o caos é apenas uma forma de ordem que o impaciente não consegue enxergar. Aquele que deseja riqueza deve primeiro merecê-la. Merecimento não vem da moral, mas da disciplina. O universo recompensa o que é constante, não o que é bom. A virtude sem firmeza é como vela sem pavio. Ser justo é admirável, mas ser constante é lucrativo. A fortuna admira o homem que age quando os outros duvidam. Quem espera o momento perfeito morre cercado de intenções. Observei também que os homens confundem humildade com fraqueza. O humilde é prudente, o fraco é servil. Um finge submissão para vencer, o outro para sobreviver. O primeiro domina a si, o segundo é dominado por todos. A humildade estratégica é a coroa invisível dos poderosos. É ela que permite sorrir ao inimigo, recuar sem fugir e vencer sem levantar poeira no campo. O discípulo entendeu isso melhor que ninguém. Seu silêncio final valeu mais que discursos. Ele não buscou ser lembrado e por isso tornou-se inesquecível. A glória é amante do esquecimento. Persegue quem foge dela e foge de quem a persegue. O homem que aceita o anonimato conquista a liberdade. E a liberdade, quando alcançada, transforma-se no mais puro tipo de riqueza. Talvez te perguntes, mas onde está o jeito mais simples de ficar rico? Respondo, está em dominar 3 reinos: o tempo, os outros e a si mesmo. O tempo exige paciência, os outros exigem leitura, e o eu exige disciplina. Quem equilibra esses 3 poderes governa o próprio destino. Essa é a simplicidade de que falo, profunda como o mar, mas invisível à vista dos impacientes. Quando observares os ricos, analisa se controlam o ouro ou se o ouro os controla. Muitos servem ao que possuem. São escravos dourados, incapazes de descansar sem medo. A verdadeira riqueza é serenidade. O homem livre não mede ganhos, mede paz. Quem domina a si não precisa de aplausos, pois a fortuna pode ser roubada, mas a mente disciplinada permanece invencível. Assim encerro esta parte do tratado. O discípulo provou que a simplicidade é a face oculta da genialidade. O homem comum complica o que teme, o sábio simplifica o que entende. Riqueza é clareza. Quando sabes o que é essencial, o supérfluo perde valor. E quando o supérfluo perde valor, tornas-te rico, mesmo sem ouro algum. Essa é a arte que poucos ousam aprender. Há homens que buscam fortuna como quem persegue miragem. Correm até o cansaço e morrem de sede diante do reflexo da própria ganância. O discípulo escapou desse destino porque aprendeu a reconhecer o limite. Riqueza sem medida torna-se prisão dourada. O simples é o equilíbrio entre o desejo e a razão. Tudo o que ultrapassa esse ponto transforma o dono em servo do próprio excesso. A simplicidade não é pobreza, é domínio. O pobre depende, o simples escolhe. A mente simples é livre porque entende o valor de cada coisa e o peso de cada escolha. O homem que não sabe o que basta, jamais terá o bastante. A fortuna segue o moderado, não o faminto. Pois o faminto perde o discernimento, e o discernimento é o alicerce de toda a riqueza duradoura e silenciosa. Os séculos mudam, mas o coração humano é o mesmo. Ainda hoje vejo homens escravizados por aparências. Trocam liberdade por prestígio, tempo por vaidade. Chamam isso de sucesso. Não percebem que vendem o essencial pelo aplauso dos tolos. O discípulo me ensinou o contrário. O verdadeiro triunfo é poder desaparecer sem perder importância. Esse é o luxo dos sábios. Riqueza é também saber quem deve ao silêncio. Muitos falam para provar valor e perdem poder nas palavras. O silêncio é espada invisível. Ele protege o prudente e confunde o impulsivo. Quando falo de simplicidade, falo de economia em tudo, inclusive nas sílabas.
Quem diz pouco, gasta pouco. Quem ouve muito, lucra em segredo. A fortuna é tímida e foge do barulho das multidões. Aprende, leitor. Nada enriquece mais que a calma. A pressa multiplica erros e cada erro custa anos de esforço. O homem apressado constrói castelos de areia e se assusta com o vento. O paciente ergue muralhas e dorme em paz. A fortuna é como uma mulher desconfiada. Aproxima-se de quem não a persegue. A calma é a arte de vencer sem correr, e poucos a dominam de fato. A natureza segue leis que o homem raramente percebe. Nenhum rio se apressa, mas todos chegam ao mar. O mesmo vale para o progresso humano. Quem se desespera, afunda. Quem observa, avança. O discípulo viveu essa regra até o fim. Deixou o tempo trabalhar por ele. A paciência é o investimento mais lucrativo, pois sempre rende juros na moeda da oportunidade. O segredo do domínio não está em ordenar, mas em compreender. O chefe grita, o sábio convence. O poder que precisa de força já perdeu a autoridade. A fortuna se aproxima de quem inspira, não de quem ameaça. O discípulo entendeu isso quando transformou o respeito em escudo. Ninguém ousava traí-lo, pois até os invejosos o admiravam. E a admiração é a forma mais disfarçada de obediência. Quem deseja manter riqueza deve aprender a esquecê-la. O apego é corrente dourada. A fortuna visita quem a trata como hóspede, não como esposa. Muitos a perdem por medo de vê-la partir. O discípulo a deixava livre e ela sempre voltava. Pois o desapego é um feitiço antigo. Quanto menos precisas, mais recebes. A liberdade é o contrato mais valioso que o homem pode assinar. A vida me ensinou que toda conquista cobra um preço. O pobre paga com suor, o tolo com ilusão, o sábio com vigilância. Nada é gratuito, nem mesmo a paz. Por isso, a simplicidade é rara. Exige renúncia. Renunciar ao excesso, ao ego e à pressa. Quem consegue isso descobre a fortuna que ninguém pode roubar, o domínio de si, que é o verdadeiro ouro da existência humana. Assim chego ao limiar desta obra. O discípulo me mostrou que a riqueza não é o fim de uma jornada, mas o reflexo de uma mente disciplinada. O simples é o mestre do complexo, e o que domina pouco controla muito. Aquele que entende esta lição jamais temerá a pobreza, pois traz dentro de si um império invisível. E esse império não precisa de muros, apenas de consciência. Muitos buscaram encontrar o segredo que revelei ao discípulo, mas poucos entenderam que o simples é o mais difícil de sustentar. O homem complica porque teme a verdade nua. A simplicidade exige coragem, e coragem é virtude rara. Ela não grita, permanece firme enquanto o mundo se debate em ruídos. A fortuna admira o sereno. É no olhar tranquilo que o poder reconhece o verdadeiro dono. Recordo-me de uma frase que lhe disse: quem domina o essencial governa o supérfluo. Ele sorriu e entendeu que isso era tudo. O ouro é apenas reflexo. O valor está na fonte da luz. Muitos perseguem o brilho, poucos buscam o fogo. O discípulo escolheu o fogo e por isso iluminou sem se queimar. Todo homem que quer ser rico deve primeiro aprender a suportar o próprio clarão. Há riquezas que libertam e riquezas que escravizam. A diferença está em quem conduz o destino. O homem sábio usa o ouro como ferramenta, o tolo como espelho. O primeiro constrói pontes, o segundo constrói prisões. A fortuna é neutra, mas obedece à mente que a guia. Por isso, o simples é invencível. Nada o domina. Ele possui sem ser possuído e deixa o mundo correr enquanto observa. Escrevo estas últimas palavras não para ensinar, mas para recordar. O tempo destruirá impérios, mas não ideias. A mente que compreende o valor da serenidade jamais será pobre. A riqueza muda de mãos, mas a sabedoria permanece. Eis o verdadeiro legado do discípulo. Ter entendido que acumular é fácil, permanecer é arte. E toda arte exige silêncio, paciência e renúncia. O discípulo morreu, mas sua lição vive em cada homem que escolhe a prudência em vez da pressa. O ouro se dissolve, o nome se apaga, mas o exemplo sobrevive. Se desejas prosperar, faz do tempo teu aliado
e da razão teu escudo. A fortuna é volúvel, mas respeita quem não se ajoelha. Pois o mundo pertence a quem entende o valor de não depender dele para existir. Aprendi com ele que a grandeza não precisa de palco. O homem realmente poderoso anda entre multidões como sombra entre luzes, presente, mas inalcançável. Não se justifica, não compete, apenas age. Essa é a forma suprema de riqueza, o domínio de si em meio ao caos. Quando o mundo tenta comprá-lo, ele sorri, pois nada é caro para quem já possui aquilo que não tem preço. Se há um segredo final é este: o simples compreende o ciclo. Tudo o que sobe cai, tudo o que cresce envelhece, tudo o que começa finda. Saber isso não é pessimismo, é liberdade. O homem que aceita o fim não teme a perda, e o que não teme perder já possui tudo. A fortuna não aprisiona quem entende o tempo. O tempo para o sábio é servo fiel e nunca carrasco. Talvez te perguntes: por que Maquiavel fala de riqueza como se falasse da alma? Porque são a mesma coisa. O ouro é apenas metáfora da mente humana. O sábio a polimenta, o tolo a enferruja. Quem domina o espírito enriquece em qualquer miséria, pois quando a mente é ordenada, até a escassez se curva. O homem que governa a si mesmo jamais conhecerá a pobreza verdadeira. Cheguei à velhice e compreendi que a fortuna é uma atriz caprichosa. Ama os que a tratam com indiferença e despreza os que a imploram. O segredo é dançar com ela sem se apaixonar. Quem a persegue cansa, quem a conduz desfruta. O discípulo dançou até o fim e por isso partiu leve. O jeito mais simples de ficar rico é não correr. É caminhar com propósito e calma. Assim encerro este tratado. Se chegaste até aqui, já és mais rico do que imaginas, pois compreendeste que a fortuna não está no ouro, mas no domínio da mente e do tempo. Tudo o que acumulares fora será pó. Tudo o que dominares dentro será eternidade. Vive simples, age com razão. Cala com sabedoria. E quando o mundo te chamar de frio, sorri. É apenas o preço da lucidez.